Olá, queridos alunos e alunas dos primeiros anos que me acompanham por mais este vídeo do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma aula, pessoal. Hoje nós estaremos resolvendo as questões da apostila Introdução ao estudo do movimento dos corpos. Então nós iniciamos de fato o nosso conteúdo com este assunto, que é o assunto da mecânica. Então, como vocês devem ter estudado a apostila e lido, eu vou aqui passar rapidamente. A mecânica, então, é a parte da física que vai estudar o movimento dos corpos. Então, movimento é um problema muito importante em ciência em geral, em física em particular, tá? Então, nós vamos inicialmente estudar uma parte da mecânica, que é a cinemática, que estuda o movimento dos corpos, também sem se preocupar com as causas desse movimento. A palavra cinemática tem a mesma etimologia, né, a mesma origem da palavra cinema, porque lembra imagens em movimento, não é isso? E talvez, pessoal, um dos conceitos mais importantes da mecânica para nós estudarmos o movimento dos corpos é o conceito de referencial. Então você precisa adotar um sistema de referência ou um referencial para dizer se você está ou não, se um objeto está ou não em movimento. Então olha lá, imagine que ao viajar por uma estrada você passe por uma placa que aponte quilômetro 80. Essa placa não significa que você percorreu 80 quilômetros, ou que seja a sua velocidade máxima permitida, mas serve como um marco, tá certo? Uma medida da posição em que você se encontra em relação a um determinado lugar, em relação a um dado referencial, que pode ser o centro de uma cidade, um posto de gasolina, uma árvore, tá? O que quer que seja. Então, o referencial é um ponto de início, isto é, entre aspas, o quilômetro zero. É a origem, pessoal, é a partir de onde você vai começar a marcar as distâncias. Então, você precisa definir uma origem desse referencial. Suponha que você tenha continuado sua viagem, mais adiante passe pelo quilômetro 87. Desse modo, tem-se agora duas posições, a posição inicial, que a gente vai representar pela letra S0, tá? Que nesse caso é o quilômetro 80, onde nós estávamos antes, né? E a posição final S, nesse caso, quilômetro 87. Então, a letra S, por que nós usamos para representar posição? Porque vem do termo inglês space, né? Espaço. Assim, é possível haver situações em que, em vez de utilizar o termo posição, também podemos utilizar o termo espaço. Então, a posição é o lugar em que se encontra, né, onde se encontra um corpo em relação a um dado referencial previamente adotado. Então, nós temos a posição inicial, S0, e a posição final, S. Tá ok? É importante, geralmente, pessoal, podemos escolher a posição inicial igual a 0. Essa escolha ela é meramente arbitrária. Então, por comodidade, nós podemos sempre escolher, né, ou quase sempre, melhor dizendo, a posição inicial igual a 0. Tá? No decorrer dos nossos exercícios que nós formos resolvendo, vocês vão ver que tem situações em que a posição inicial nem sempre vai ser igual a 0, tá? O deslocamento, o que é o deslocamento então? O deslocamento é quando um objeto muda então o seu lugar, né, no espaço, a sua posição, e o deslocamento nada mais é do que a diferença entre a posição final, S, e a posição inicial, S0. Então, ΔS, que significa variação de espaço, ou variação de posição, ou ainda deslocamento, é a posição final menos a posição inicial. Simples assim, pessoal, não tem segredo isso aqui. Digamos que você está na posição 40, você vai até a posição 60, qual foi o deslocamento? É só fazer 60 menos 40, ou seja, 20. Esse foi o seu deslocamento, tá? Numa certa unidade, aí pode ser metro, pode ser o quilômetro, tá ok? É claro que no SI, no Sistema Internacional, você sabe que a unidade de medida de distância, né, que é o deslocamento, é o metro, tá ok?
Observação: na maioria das vezes o deslocamento será a própria distância percorrida. Então, a distância efetivamente percorrida, né, nesse caso, em que o exemplo que eu dei, em que a partícula vai do quilômetro 40 até o quilômetro 60, a distância que ela percorreu foi 20 quilômetros. É só falar que é também o deslocamento, né? 60 menos 40 dá 20. Você saberia dizer em quais situações isso não acontece? Por exemplo, pessoal, quando uma partícula, né, um objeto, um móvel, se desloca e depois ele volta, tá? Aí se ele voltar, aí nesse caso o deslocamento não vai ser igual à distância efetivamente percorrida. Digamos que uma partícula sai então do quilômetro 40, vai até o quilômetro 60 e depois volta até o quilômetro 50. Tá? Qual foi o deslocamento dessa partícula? Você faz a posição final, que é 50, menos a inicial, que é 40, vai dar 10. Esse foi o deslocamento dessa partícula. Mas a distância efetivamente percorrida não é 10. A distância efetivamente percorrida é 20, quando ela vai de 40 até 60, né? Percorreu 20 quilômetros, e mais 10 quando ela volta do quilômetro 60 até o quilômetro 50. Então, 20 na ida, mais 10 na volta, percorreu 30 quilômetros de distância efetivamente percorrida. Se um objeto sai de uma posição e volta para a mesma posição, o deslocamento dele é zero. É só fazer a posição final menos a posição inicial, mas como elas coincidem, vai dar zero. Já a distância percorrida não vai ser zero, não é isso? Então cuidado para vocês não confundirem a distância entre deslocamento e distância efetivamente percorrida. Mas nos nossos casos aqui, fiquem tranquilos, quase sempre o deslocamento vai ser igual à distância efetivamente percorrida. Tá ok? Ele dá um exemplo aqui, pessoal. Um ciclista sai então da posição menos 4 quilômetros. Tá? Então, outra diferença é que o deslocamento, né, ele pode ser negativo, a distância percorrida a distância percorrida sempre é positiva, o deslocamento pode ser negativo. Então, olha só, a posição menos 4 km significa que ele está à esquerda da origem, tá ok? A origem está definida aqui, ó, pode ser algum local, né, uma árvore, né, um posto de gasolina, qualquer que seja. E uma pedra, qualquer coisa que seja, né? A origem que você escolha. E então ele sai da posição menos 4 e vai até a posição 3. Qual foi o deslocamento desse ciclista? É só fazer a posição final, que é 3, menos a posição inicial, que é menos 4. Então 3 menos menos 4, fica 3 mais 4, ou seja, o deslocamento foi de 7 km, que também é a distância efetivamente percorrida pelo ciclista. Muito bem, pessoal. Durante o movimento de um objeto, então, no espaço, ele gasta um certo intervalo de tempo. O intervalo de tempo nada mais é do que a diferença entre o instante de tempo final e o instante de tempo inicial, tá ok? Não confunda instante de tempo e intervalo de tempo. O instante de tempo é o tempo marcado no relógio ou no cronômetro. E o intervalo de tempo, pessoal, por outro lado, é a diferença entre dois instantes de tempo, tá ok? A rigor aqui deveria ser cronômetro, tá? Qual é a diferença entre cronômetro e relógio? O cronômetro, pessoal, ele marca intervalos de tempo, tá ok? Enquanto que o relógio tem por função marcar instantes de tempo, né? Em horas, minutos e segundos, tá ok? Muito bem, então, entendido o que é deslocamento e o que é intervalo de tempo, nós podemos então definir uma das grandezas mais importantes aí da mecânica, que é a velocidade. Vamos falar sobre velocidade média. Bom, grosso modo, pessoal, a velocidade é uma medida da rapidez de um movimento, tá ok? Imagine um atleta que inicialmente em repouso, na origem, isto é, na posição inicial S igual a 0, S0 igual a 0 metros. Ao ouvir um som de disparo, ele começa a correr e um cronômetro é disparado, é acionado. Quando ele passa pela posição 20 metros, o cronômetro mede 4 segundos.
Podemos dizer que a velocidade média desse corredor é de 20 metros em 4 segundos. Ele percorreu 20 metros durante um intervalo de 4 segundos, ou de 5 metros em 1 segundo. Basta você dividir 20 metros por 4 segundos, isso vai dar 5 metros por segundo. Essa foi a velocidade média desse corredor, tá ok? Para calcular a velocidade média, então, é muito simples. Basta você dividir o deslocamento do objeto pelo intervalo de tempo. No caso do atleta, a velocidade média, então, é ΔS, que é S menos S0, a posição final é 20, a posição inicial é 0, dividido pelo ΔT, que é T menos T0. T é 4, T0 é 0, quando eu acionei o cronômetro, né? O T0, pessoal, geralmente ele sempre vai ser 0, tá? Aí 20 dividido por 4, isso vai dar 5 metros por segundo, tá? Então essa foi a velocidade média desse corredor. A cada segundo ele percorreu em média 5 metros. Então notem aqui que a unidade de velocidade média no SI, né, é o metro por segundo, tá bom? No dia a dia é comum nós vermos também a unidade quilômetro por hora, né? Nós utilizamos mais quilômetros por hora nas placas, nos velocímetros, tá ok? Pelo menos aqui no Brasil, né? Como podemos transformar então uma unidade na outra? É muito simples, 1 quilômetro tem 1000 metros, 1 hora tem 3.600 segundos. Né? 1 hora tem 60 minutos, 1 minuto tem 60 segundos, então 1 hora vai ter 60 vezes 60, ou seja, 3.600 segundos. Então, pessoal, se você simplificar essa fração aqui, ó, em cima e embaixo por 1000, você vai ter 1 sobre 3,6, tá? Metros por segundo. Então significa que de quilômetro por hora para metros por segundo, eu divido, né, por 3,6, tá ok? Ao contrário, você multiplica por 3,6. Então essa regra é muito importante vocês não esquecerem. De quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ó, digamos que eu tenha uma velocidade, um carro, né, está se deslocando a uma velocidade de 72 km por hora. Quanto vale essa velocidade em metros por segundo? É só, então, pegar esses quilômetros por hora, dividir por 3,6, tá bom? Isso vai dar, 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo, tá bom, pessoal? Então, um carro, né, que percorre a cada hora 72 quilômetros, né, 72 quilômetros a cada hora, é a mesma coisa que ele percorre, a mesma coisa percorrer 20 metros a cada segundo, tá bom? Vou dar mais um exemplo. Vamos supor que uma bicicleta aí está se deslocando a 15 metros por segundo. Quanto que vale isso em quilômetros por hora? Para passar para quilômetros por hora, então eu devo multiplicar dessa vez por 3,6. 15 vezes 3,6 vai dar 54 quilômetros por hora. Olha que interessante então, né? 15 metros a cada segundo é a mesma coisa que 54 quilômetros a cada hora, tá ok? Então, essas são as regras de transformação de quilômetros por hora em metros por segundo e vice-versa. Tá? Então, e a velocidade média, então, é essa grandeza física, né? Que mede a razão com que o deslocamento, com que a posição, melhor dizendo, de um corpo, né, no espaço, varia no tempo. Então, é a variação da posição, ΔS, dividida pela variação do tempo, ΔT. Tá ok? A velocidade média, ela te dá uma ideia de qual foi a velocidade em todo o percurso. Isso não significa que o objeto manteve essa velocidade em todos os pontos, em todos os instantes do movimento. Ele pode ter
acelerado, pode ter freado, pode ter parado, tá? Mas a velocidade média, ela apenas pega a distância percorrida, né, ou deslocamento do objeto e divide pelo intervalo de tempo, tá certo, pessoal? Para vocês terem ideia, uma pessoa caminhando, tá? Então, uma pessoa caminhando, qual é a velocidade média de uma pessoa caminhando? Tá? Bom, a velocidade média aí de uma pessoa caminhando, né, ela é em torno de 1 metro por segundo, tá bom? Quando nós estamos aí caminhando, né, tranquilamente, sem pressa, em média nós percorremos 1 metro por segundo. Se você passar isso para quilômetros por hora, é só multiplicar por 3,6, né? Isso vai dar 3,6 km por hora, que a gente pode arredondar até, pessoal, para 4, tá bom? Então você pode dizer que a velocidade média de uma pessoa aí caminhando, né, normalmente, é de 4 km por hora, tá ok? Muito bem. Vamos então passar para os exercícios. Tá? Nós temos aí 7 exercícios. Vamos então começar com o exercício de número 1. Vou ampliar aqui para vocês verem. Já deveria ter feito isso, né? Muito bem, vamos lá. Questão de número 1. Por que dizemos que o movimento é relativo? Tá? Então, vamos lá. Nós estamos agora falando sobre a relatividade dos movimentos. O movimento, pessoal, é relativo. Por quê? Porque como, né, nós discutimos no texto aqui no começo, o movimento depende do referencial, tá certo? Para um certo referencial eu posso estar me movimentando, para outro referencial eu posso estar em repouso. Por exemplo, neste momento eu estou aqui sentado, né, gravando essa aula para você, eu estou em repouso em relação ao referencial do chão, da Terra. Mas em relação ao referencial da Lua ou do Sol, eu estou em movimento. Ou em relação ao referencial de um carro que está passando neste momento aqui na rua, eu estou em movimento para aquele carro. Porque do ponto de vista dele eu estou me afastando. Então, movimento é relativo. Por quê? Porque depende do referencial. Outro exemplo, em relação ao motorista de um ônibus, os passageiros estão em repouso. Em relação ao observador externo que esteja na rua olhando aquele ônibus passar, as pessoas, né, os passageiros estão em movimento. Tá ok, pessoal? Então, movimento é relativo, ele depende do referencial. Ah, aquele objeto está se movimentando ou não? Você tem que responder em relação a qual referencial? Qual referencial que você está adotando, né? Qual é, entre aspas, o ponto de vista adotado? Tá? Em relação ao carrinho de montanha-russa, por exemplo, as pessoas que estão lá dentro estão em repouso. Para as pessoas de fora, olhando, a pessoa está em movimento. Tá ok, pessoal? Então, movimento é um conceito relativo, porque depende do referencial. Tá? No final desse vídeo, eu vou mostrar para você algumas situações, alguns experimentos bastante interessantes que mostram isso, né? A relatividade do movimento. Tá? Isso também muda, inclusive, a trajetória do objeto, enfim. Tá ok? Então a resposta é bem simples. Muitas vezes, eu vou dar um outro exemplo, né? Quando você imagina que você esteja dentro de um carro parado em relação ao chão, né? Em relação à terra, e de repente, pessoal, ao seu lado, ali, do lado do carro em que você está, passa um outro carro, tá certo? Bem devagar, com uma velocidade bem baixa. Você que está distraído, de repente parece que é você que está em movimento, né? E aquele carro que está passando do seu lado está parado. Então, ou seja, movimento é relativo, depende, tá certo? Tudo depende do referencial. Muito bem, vamos para a questão de número 2, então. Questão de número 2, vamos lá.
carro se desloca do marco quilômetro 5 até o marco quilométrico 29 em 20 minutos. Qual foi a sua velocidade média em quilômetros por hora e em metros por segundo? Vamos então ilustrar isso, pessoal, aqui na nossa lousa. Então é interessante você colocar o eixo, né, das posições, tá bom? Sempre fazer o desenho, ilustrar a situação. Então vamos orientar o nosso eixo aí para a direita. Esse aqui é o eixo das posições, né? Por exemplo, pode ser a rodovia, né, a BR em quilômetro. Vamos fixar aqui uma origem, né, o marco 0. Então o meu carro, ele falou que vai do quilômetro 5, né? Então, da posição 5 km até a posição 29, né? Então, do quilômetro 20 até o quilômetro 29. Em quanto tempo, pessoal? No intervalo de tempo de 20 minutos, não é isso? 20 minutos. Vamos só confirmar se os dados são esses. Então, quilômetro 20 até o marco 29 em 20 minutos. Qual foi a sua velocidade média em quilômetros por hora e em metros por segundo? Muito bem, então vamos calcular a velocidade média. Então, vamos colocar a fórmula, né, a expressão da velocidade média, que é o deslocamento ou simplesmente a distância percorrida, né? Nesse caso, vai ser simplesmente a distância percorrida, dividido pelo ΔT, intervalo de tempo. Vamos primeiro achar em quilômetros, então, por hora, né, essa velocidade média. Então, muito bem, a posição final aqui é 29, tá bom, pessoal? E a posição inicial é 5. Então, para você calcular o ΔS, você vai fazer a posição final menos a posição inicial. Então, é só fazer 29 menos 5. 29 menos 5 vai dar 24 quilômetros, não é isso? Essa foi a distância percorrida pelo carro, dessa posição até essa aqui. Em quanto tempo? Ora, 20 minutos. Mas eu posso colocar 20 minutos aqui no lugar do ΔT, pessoal? Se eu colocar 20 minutos aqui, a minha velocidade média vai ser dada em quilômetros por minuto. Mas eu não quero em quilômetros por minuto, eu quero em quilômetros por hora. Então eu preciso transformar 20 minutos em horas. É muito simples. Uma hora, vocês sabem que tem 60 minutos, não é isso? Em 20 minutos. Bom, para transformar de minutos para horas, então, eu vou dividir por 60. Bom, não preciso, né, dividir diretamente esse número, por quê, pessoal? Porque é mais fácil você deixar em fração. 2 sobre 6 é 1 sobre 3, não é isso? Eu estou simplificando. 2 sobre 6 é igual a 1 sobre 3. Então, 20 minutos você vai escrever como 1/3 de hora, não é isso mesmo? 20 minutos, de fato, é 1/3 da hora. Olha que simples se você fizer assim. Então, 24 dividido por 1/3 de hora. Muito bem. Vamos fazer aqui embaixo, então. Olha, 24, pessoal, como que eu divido 24 por 1/3? Você aprendeu lá, né, com a tia da 4ª série, que dividir por uma fração é multiplicar pelo inverso dessa fração. Então, dividir por 1/3 é multiplicar por 3 sobre 1, tá ok? E aí é só então fazer 24 vezes 3, né, dividido por 1, vai ser 24 vezes 3, que vai dar 72 quilômetros por hora, tá ok? Então, 72 quilômetros por hora. Esta é a velocidade média deste carro, que vai da posição 5 para a posição 29 em 20 minutos. A sua velocidade média é de 72 quilômetros por hora. Ele também quer essa velocidade em metros por segundo. Para passar para metros por segundo, é só dividir, então, 72 por 3,6. Lembrem, né, da regra, pessoal. Quilômetros por hora para metros por segundo tem que dividir por 3,6. E isso vai dar 20 metros por segundo. Está aí a solução, a resolução da questão de número 1.
É esta resolução, é a solução que eu gostaria que você deixasse no seu caderno, que você tivesse no seu caderno, porque assim que nós voltarmos com as aulas presenciais, eu estarei vistando o caderno de vocês, tá? Então, é uma metodologia interessante, né? Eu gostaria que vocês resolvessem detalhadamente, bonitinho, dessa forma, tá? Essas questões no caderno de vocês. E também me enviasse, né, pelo Teams, os exercícios resolvidos detalhadamente desta forma que aqui está. Aos poucos vocês vão, entre aspas, pegando o jeito, né, da coisa. Vamos para a questão de número 2, então, pessoal. Aliás, a questão de número 3 agora, né? A velocidade média típica de uma pessoa caminhando é de 1 metro por segundo. A quantos quilômetros por hora isso corresponde? Ora, eu já respondi, né, isso. Então, eu falei para vocês, então, de metros por segundo, é só você multiplicar por 3,6, né? Vai dar 3,6, 1 vezes 3,6, vai dar 3,6 quilômetros por hora, tá bom? Que você pode arredondar para 4 quilômetros por hora. Vamos para a questão de número 4. Estime quanto tempo você levará correndo da praça do centro de Juara até a Acrivale, a 5 metros por segundo. Dica: consulte um mapa com escala ou o Google Maps ou o Google Earth para descobrir a distância entre essas duas posições. Muito bem. Então, você tem a velocidade, a sua velocidade média correndo, né? Aí você tem que saber a distância e você acha, então, o tempo usando a fórmula da velocidade média. Vamos, pessoal, consultar aqui o Google Maps, tá? Para descobrir a distância entre o centro da Praça de Juara, né? A praça, aliás, o centro de Juara e a Acrivale, tá bom? Então, eu já abri aqui para facilitar para vocês. Vamos pesquisar aqui, então, vamos colocar no Google Maps, né? A cidade de Juara. Eu vou colocar aqui a imagem de satélite para vocês visualizarem. Vou aproximar aqui. Vamos ver se a internet vai estar rápida, né? Para a gente visualizar. Muito bem. Muito bem, como que eu faço, então, para medir distância, né, aqui no Google Maps? Eu não sei se vocês sabem disso, eu vou, então, explicar para vocês. Olha só, para você, então, marcar um ponto de origem, você clica com o botão direito sobre o mapa, e aí você clica aqui no medir distância, tá vendo? Medir distância. Então, ó, você marca esse ponto aqui, tá? E aí você vai até o outro local em que você quer medir a distância, pessoal. Vamos localizar aqui a Acrivale, né? A Acrivale tá para cá, olha aqui, ó. Já localizei ela. Aí você clica, né, novamente com o botão direito, distância até aqui. E aí ele vai te dar, olha só, a distância em linha reta, pessoal, tá? Da praça, então, até a Acrivale, tá ok? Até essa posição aqui, ó. Então, ela tá falando para mim que a distância lá até a Acrivale, em linha reta, 3,14 quilômetros, tá bom? Vamos arredondar, porque é um cálculo aí aproximado, tá? A gente pode aproximar, né? Eu vou, então, considerar 3 quilômetros, tá bom? Essa distância em linha reta, claro, né? Ele sempre vai te dar aqui a distância em linha reta. Então, vamos jogar isso aqui na nossa lousa, né? Muito bem, vamos, então, usar a expressão da velocidade média. Então, estamos na questão de número 4, né? Então, questão de número 4. Então, olha só, a distância que eu achei
3 quilômetros aproximadamente, tá bom? Vamos considerar aí, só para facilitar os cálculos, né? 3 quilômetros. A minha velocidade média aí correndo, suponho que seja de 5 metros por segundo. E ele está perguntando quanto tempo eu devo levar, eu devo gastar. Então eu quero achar o meu ΔT, tá bom? Muito bem, pessoal, 3 km então é a distância percorrida, né? Que é o nosso deslocamento, que vai ser o nosso ΔS também. Tanto faz, tá? Você pode usar o símbolo ΔS ou usar a letra D de distância. Então vamos lá. A velocidade média é igual distância percorrida, ou ΔS, né? Eu acho que vocês estão mais acostumados com o ΔS. Vamos usar então o ΔS, que é o deslocamento, ou a variação de posição, pelo intervalo de tempo. Mas notem o seguinte, senhores. Aqui a distância, o deslocamento está em quilômetros, e aqui a velocidade está em metros por segundo. Eu não posso deixar unidades diferentes, tem que tomar cuidado com isso. Então, o que é mais fácil aqui? É mais fácil você transformar os quilômetros em metros. 3 quilômetros são 3.000 metros. Não é isso? Nós trabalhamos, né, as unidades e medidas e você sabe que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então, 3 quilômetros, 3.000 metros. Então vamos lá, pessoal. Quem é a velocidade média? A minha velocidade média é 5, né? Cuidado para substituir cada coisa no seu lugar. Então o V vale 5, o ΔS vale 3.000 metros, tá ok? E nós queremos determinar o valor de ΔT, que é o intervalo de tempo. Agora nós temos que resolver essa equaçãozinha. É só multiplicar aqui cruzado. Ou então já passar direto o ΔT no lugar do 5 e o 5 no lugar do ΔT. É só a gente trocar de posição, ó, esses dois aqui, tá ok? Então vai ficar ΔT igual 3.000 dividido por 5. 3.000 dividido por 5, uma conta bem fácil de fazer, não precisa nem calculadora, vai dar 600. 600 o que, pessoal? Nós estamos calculando tempo, e o tempo aqui está medido em segundos, tá ok? Então, 600 segundos, que se eu quiser passar para minutos, é só dividir por 60, né? Isso vai dar 10 minutos, tá bom? Então, eu vou gastar aí aproximadamente 10 minutos correndo a uma velocidade média de 5 metros por segundo do centro da Praça de Juara até a Crivale, supondo aí que a distância em linha reta seja de 3 quilômetros, tá bom? Ou 3.000 metros. Simples, né, pessoal? Trivial, né? Bastante trivial este cálculo, né? Vamos para a questão de número 5 agora. Um carro passa pelo marco quilométrico 13 às 7 horas e 24 minutos e pelo marco quilométrico 85 às 8 horas e 5 minutos. Qual foi a sua velocidade média em quilômetros por hora e em metros por segundo? Vamos então resolver esse exercício na nossa lousa. Nossa lousa aqui, né? Muito bem. Novamente, então, pessoal, vamos fazer o esquema desta situação. Eu tenho aí, então, o nosso eixo das posições, né? Das nossas posições S. As posições, então, né? S são representadas em quilômetros. Vamos colocar aqui a nossa origem, né? Do nosso sistema de coordenadas, do nosso eixo de posição. Então, vamos lá. Ele passa pelo marco quilométrico 13 às 7 horas e 24 minutos. Vamos anotar isso. Então, ele passa pelo quilômetro 13 às 7 horas e 24 minutos. Tá bom? E ele vai passar depois pelo marco
quilômetro 85, às 8 horas e 5 minutos. Então, pelo marco 85, às 8 horas e 5 minutos. Um parênteses, pessoal, esse é o jeito correto de escrever hora, né? Horários, o H minúsculo de hora e depois o MN de minutos, né? Nada de colocar 2 pontinhos, tá? Isso aí eu já expliquei para vocês que é incorreto, de acordo com as normas da ABNT. Muito bem, qual é a pergunta dele? Qual foi a sua velocidade média em quilômetros por hora e em metros por segundo? Então vamos lá, para determinar a velocidade média, eu preciso dividir o meu deslocamento ou a minha distância percorrida, nesse caso vão ser iguais, né, vão ser os mesmos, porque o automóvel, né, ou a partícula não volta, né, ela só vai, dividido pelo ΔT, intervalo de tempo. Muito bem, o deslocamento é fácil determinar. Qual é o deslocamento desse carro? Da posição 13 até a posição 85. É só subtrair, né, pessoal? Fazer a posição final, 85, menos a posição inicial, que é 13. Isso vai dar 72 quilômetros. Então, ele percorreu uma distância de 72 quilômetros, tá bom? Entre essa posição e esta outra. Esse foi o deslocamento desse automóvel. Então, nós já temos aqui o nosso ΔS, 72 quilômetros. Quem é o nosso ΔT, pessoal? O nosso ΔT é o intervalo de tempo. Ora, qual foi o intervalo de tempo aqui que ele gastou para percorrer esse deslocamento, né? Eu preciso, então, subtrair o instante de tempo final do instante de tempo inicial. Então, eu preciso fazer 8 horas e 5 minutos. Se você não consegue fazer direto, você pode fazer, então, a continha. 8 horas e 5 minutos menos 7 horas e 24 minutos. Tá ok? E aí subtrai. Para você subtrair, muito bem. Vamos lá, comece dos minutos. Dá para subtrair 5 minutos de 24 minutos? Não, né? Então, por que eu preciso fazer? Eu preciso emprestar das horas. Eu empresto 1 hora das 8, né? Então, ou seja, empresto 60 minutos. Então, 60 minutos com mais 5 aqui fica 65 minutos, que agora eu posso subtrair dos 24 minutos. 65 menos 24 vai dar 41 minutos. Tá ok, pessoal? 41 minutos, né? Muito bem. E aí, então, aqui ficou 7 horas, né? Porque às 8 horas eu emprestei uma, então ficou 7. Aí 7 menos 7 ficou 0. Então, esse meu carro, né, ele levou aí 41 minutos para percorrer essa distância de 72 quilômetros. Novamente, pessoal, notem que aqui o tempo está em minutos, né? Eu preciso dividir por 60 para passar para horas, tá bom? Então, nesse caso aqui, né, infelizmente eu não vou conseguir ter aí um valor, uma fração bonitinha, então aí eu vou ter que dividir 41 por 60 já, né, para saber quanto que isso vai dar. Então, 41 minutos são quantas horas? É só dividir por 60, isso aí vai dar uma dízima, né, vai dar 0,68 aproximadamente, tá? Então, 0,68 horas. Não dá exato. E aí, então, você divide 72 por 0,68. Vamos fazer essa conta aqui, então. 72 dividido por 0,68 aproximadamente, né? Olha lá, 105,88. A gente pode arredondar isso, pessoal,
para 106, tá ok? Você pode arredondar isso para 106 quilômetros por hora, tá? E aí, para então essa resposta, né, em quilômetros por hora, note também que ele pede em metros por segundo, então você precisa, né, de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide então por 3,6. Então agora nós vamos dividir 106 por 3,6, e isso vai dar cerca de 29,4 metros por segundo, tá bom? Então 29,4 metros por segundo. Então tá aí as respostas, tá? Essa é a resolução completa que eu quero que você deixe no seu caderno. E então corrija. Vamos então para a questão de número 6, pessoal. Uma pessoa vê uma explosão e após 3 segundos ouve o som. Qual a sua distância até o local da explosão? Dado a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Bom, nós vemos primeiro a explosão, o clarão, né, da explosão, e depois ouvimos o barulho, porque a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. Muito, muito maior. Tá ok? Então, se eu sei o tempo que eu demoro para ouvir o barulho da explosão, eu consigo calcular a distância que eu estou do local da explosão. Porque eu conheço a velocidade do som no ar, pessoal. No ar o som ele se move a 340 metros por segundo, tá ok? Você vai estudar isso lá no segundo ano. Então, e se eu sei o tempo, né, que leva para eu ouvir esse som da explosão, eu consigo calcular a distância até o local, né, da explosão. Basta usar a expressão da velocidade média. Então, velocidade média é igual ao deslocamento, né, ou a distância dividida pelo intervalo de tempo. Então, a velocidade do som no ar, nesse caso, né, 340 metros por segundo, isso é igual ao deslocamento, ou a distância, né, que eu estou do local da explosão, dividida pelo tempo, que é o tempo que eu levo para ouvir o som da explosão. Então, multiplicando cruzado, nós temos ΔS é igual a 340 vezes 3, que vai dar 1020 metros. Então, essa é a distância, 1020 metros, ou, né, se eu dividir por 1000, eu passo para quilômetros, 1,02 quilômetros, tá bom? Esta, então, é a distância minha até o local dessa explosão. Muito bem, pessoal, vamos então para a última questão, questão de número 7, questão do Enem. Antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre a distância percorrida e o tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que um veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas fixas, cuja distância era conhecida. Então, olha o trabalho que isso dava, né? Além do fato de que, para medir o tempo na mão, usando o cronômetro, isso gera muito erro na prática, né? A lombada eletrônica é um sistema muito preciso, porque a tecnologia elimina erros de medida de tempo, né, do operador. Porque nós temos, pessoal, um tempo de reação. O nosso tempo de reação é cerca de meio segundo, tá ok? Esse tempo, inclusive, nós vamos ver um método para medi-lo, tá? Na prática. A distância entre os sensores é de 2 metros e o tempo é medido por um circuito eletrônico. Qual o tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada eletrônica, cujo limite é de 40 km por hora, sem receber uma multa? Então vamos supor que a velocidade dele aí seja a velocidade máxima, 40 km por hora, e a distância, pessoal, entre os sensores é de 2 metros. Então, com isso, eu consigo calcular o intervalo de tempo. O tempo que esse carro leva para
passar, né, para percorrer essa distância de 2 metros. Então, novamente, vamos utilizar a expressão da velocidade média, que nada mais é do que o deslocamento, ΔS, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Então, notem, a velocidade desse carro é de 40 km por hora, não é isso? E a distância, né, ou o deslocamento desse carro entre os dois sensores é de 2 metros. Então, a minha pergunta é, qual é o tempo ΔT? Quanto tempo eu vou levar para percorrer essa distância de 2 metros com essa velocidade de 40 km por hora? Então, cuidado, pessoal, né? Novamente aqui, ó, com as unidades. Aqui está em quilômetros e aqui está em metros. Então, eu preciso pegar, por exemplo, uma saída é transformar essa velocidade em quilômetros por hora para metros por segundo. Então, basta dividir aqui por 3,6 e aí eu passo isso para metros por segundo, né? E aí casa com essa unidade aqui. Aí fica tudo certinho. Então, eu vou dividir aqui na minha calculadora 40 por 3,6. Então, dividindo 40 por 3,6, isso dá essa dízima aí, 11,1, né, aproximadamente. Então, a velocidade vai ser 11,1 metros por segundo, aproximadamente. Então, agora fica certo, né? Aqui está em metros e aqui também está em metros. E agora eu posso usar a minha expressão, a minha fórmula. Então, o V é 11,1 metros por segundo. O ΔS é 2 metros. E o ΔT eu vou determinar, eu vou descobrir. Para calcular o ΔT, então, é só trocar de lugar, né, com o 11,1. Então, o meu ΔT, ele é igual a 2 dividido por 11,1. Então, vamos dividir na nossa calculadora 2 por 11,1. 2 dividido por 11,1, né, aproximadamente vai dar 0,18, tá? Aproximadamente. Então, o intervalo de tempo vai ser aproximadamente igual a 0,18 segundos, tá bom? 18 centésimos de segundos é o intervalo de tempo mínimo aí que esse carro leva para percorrer essa distância de 2 metros na velocidade máxima permitida nessa certa rodovia, né, de 40 km por hora. Tá legal, pessoal? Então, era isso que eu gostaria, né, de explicar para vocês hoje nesse vídeo. Assista com atenção, pause, detalhe bem essas soluções em seus cadernos, estudem esse assunto e se ainda você não assistiu essas videoaulas, esses links complementares de vídeos para complementar o seu estudo, assista, tá? São bastante importantes para o seu conhecimento. Logo a seguir, então, eu vou deixar um vídeo com experimentos bastante interessantes envolvendo o movimento, envolvendo os conceitos de cinemática de referencial. Tá legal? Muito obrigado, pessoal. Vamos lá. Então aqui eu tenho dois exemplos de trajetória, né? Esse daqui, quando eu solto a bolinha, então a bolinha descreve daqui para frente uma trajetória aqui é retilínea. praticamente retilínea, né? Exatamente. Daqui até ali, né? Isso. Aqui já não é, né? Porque, não é mais. Mas tem que... É só para ele ganhar velocidade, certo. né? Então, a partir daqui... A partir daqui a trajetória retilínea. E aqui, uma trajetória um pouco mais complicada. Então, o desafio é muito simples. Vou soltar as duas bolinhas da mesma posição. As duas vão efetuar uma trajetória. E a pergunta é, qual deles chega aqui primeiro? É um desafio muito simples. Todo mundo vai dizer, não, essa daqui ela é mais curta. Uma trajetória mais curta, porque ele não faz essa curva. Portanto, aqui ele deve chegar antes.
né? Mas vamos ver o que acontece. Então, apesar desse daqui ter uma trajetória maior, o tempo de percurso é menor. Então, o Cláudio está chamando a atenção aqui para um problema interessante da mecânica, né? Qual é a trajetória, né, que te leva de um ponto A até um ponto B, de tal maneira a despender o menor tempo possível? Esse problema, né, na mecânica tem o nome de Brachistochrone, né? Se você soldar um objeto aqui, e qual é a trajetória que deve seguir o objeto para ele chegar aqui no menor tempo possível, né? Então isso é interessante, Isso é né? interessante. Como escolher trajetória, né, para esse fim. Esse daqui, o problema é que daqui para cá ele ganha velocidade, porque ele acaba descendo. Então, nesse intervalo de espaço, ele tem uma velocidade maior do que o objeto aqui, nesse outro intervalo. Isso, é aqui. por isso que ele chega antes, É né? por isso que ele chega antes. Ok, Então, ele acaba ganhando a corrida nessa região. ok. E eu tenho outros tipos de trajetória. Vamos tirar esse daqui. Que é o carrinho, novamente. O carrinho, ele então descreve um movimento retilíneo, trajetória numa reta. Ou, se eu puser um eixo e uma haste segurando esse carrinho, agora eu vou ter um vínculo, né? E Essa é uma forma bastante simples, né, de reproduzir o movimento circular. Né? Sim. Aqui Então, a trajetória é uma circunferência, né, ou um marco, dependendo de quanto, né, você anda, né? aqui. Então, com um carrinho simples, né, você pode reproduzir com esse artifício que você bolou aí, Cláudio. Exatamente. Então, um movimento circular. Né? E o interessante é que quando você solta, ele passa então a executar um movimento retilíneo e uniforme. E saindo pela tangente, Saindo né? pela tangente, exatamente. Mais uma vez. Aqui o movimento circular. E quando eu solto, movimento retilíneo, pela tangente. Ok, com isso então temos as 4 principais, né, trajetórias, né, que são estudadas no ensino médio. Né? Essas são as mais simples e também as mais corriqueiras. Né? A trajetória ao longo de uma reta ou um segmento, em geral um segmento de reta, porque percorrer a reta infinita não faz muito sentido. Né? Mas, de qualquer maneira, a trajetória retilínea, né? Circular, né? A parabólica, né? Essas são as que são as mais simples, né? E, por isso, o objeto de estudo no ensino médio. E o Cláudio aqui fez algumas experiências, né? Que nos permitem reproduzir, né? Essas trajetórias de uma forma bastante simples. Vamos agora falar de 2 conceitos. O conceito de movimento e o conceito de repouso. Né? Ora, nós dizemos que um objeto está em movimento, né, como este aqui, se a posição dele muda com o tempo. Ou ainda formalmente, às vezes é melhor assim, né? Se as coordenadas variarem com o tempo. Aliás, nem é preciso que todas as coordenadas mudem com o tempo. Basta uma delas, né? Então, esse é o conceito, né, de movimento e repouso. Dizemos que um objeto está em movimento se as suas coordenadas variarem com o tempo, né? Agora, o Cláudio vai realizar algumas experiências aqui, simples, né? Para chamar a atenção para uma coisa curiosa, né? O conceito de movimento e o conceito de repouso são conceitos relativos, né? Porque dependendo da escolha do referencial, você pode dizer, o objeto está em repouso. Num outro referencial, eu diria, não, ele está em movimento, né? E é curioso porque também até a trajetória, né, depende do referencial, né? Então vamos lá, Cláudio, vamos a essas 2 experiências simples. Ok.
Então, primeiro um carrinho a pilha. Então, a gente pode colocar o carrinho em movimento com relação à mesa. Então, nas coordenadas aqui da mesa, então ele vai mudar a posição dele com relação à mesa, ou seja, o carrinho está em movimento com relação à mesa. Ele está mudando a posição conforme o tempo vai passando. Então, se eu escolher um referencial, né, localizado na mesa, né, um referencial em repouso, né, digamos assim, né? Então, em relação a esse referencial, o carro está em movimento. Né? Agora, por exemplo, se você tiver um objeto dentro do carro, né? Então no referencial do carro ele está em repouso. Está em repouso, né? Exatamente. Então, esse objeto, com relação à mesa, também vai estar em movimento. Então, uma pessoa dentro de um automóvel, andando numa estrada, ele está em movimento com relação à estrada, mas em repouso com relação ao carrinho. Então, agora, o carrinho em movimento e a bolinha também em movimento. Ok, então a bola está em repouso, né, no referencial do carrinho, né, e ela está em movimento em relação a um referencial externo, né? Exatamente. Em relação a mim, em relação a você, por exemplo. Né? Ok. Então vamos agora à questão da relatividade também, né, da trajetória, né? Isso. Então ambos aqui efetuaram um movimento retilíneo, uma trajetória retilínea, né, com relação à mesa. Agora a gente pode mostrar uma trajetória completamente diferente no caso desse trenzinho aqui. Mas antes a gente vai ver como que funciona esse trenzinho, né? Então esse trenzinho tem uma bolinha aqui dentro, uma bolinha de metal. Então ela solta a bolinha na vertical. Então aqui tem uma mola e conforme eu aciono a mola, ela sobe e desce. Então movimento na vertical, movimento retilíneo na vertical. Além disso, o carrinho ele pode se mover na horizontal. Praticamente com velocidade uniforme, ou seja, não muda a relação de posição e tempo. A velocidade é praticamente uniforme. Então agora vamos ver o que acontece quando você solta o carrinho em movimento e quando ele chegar próximo a esse túnel, ele vai disparar a bolinha. A gente poderia esperar, não, a bolinha ela vai subir, descer aqui e vai cair aqui. Vamos ver o que acontece. Mais uma vez. Então, esse exemplo é bem interessante, né? Porque no referencial do trem, né, o que acontece? Se alguém estiver ali, ele vê a bola subindo e descendo, né? Exatamente. Então, nesse referencial, a trajetória é retilínea, né? É retilínea. Agora, olhando num outro referencial, né, essa trajetória é uma parábola, né? Sim, na verdade, é um marco de parábola, né? Então, você veja que alguns conceitos, né, são absolutos, né? Como diria Newton, o tempo, no caso da mecânica newtoniana, é absoluto, né? Não depende do referencial. Mas existem muitas grandezas, né, que dependem do referencial. A velocidade, a aceleração, tudo depende do referencial. Várias grandezas dependem do referencial. Inclusive o conceito de movimento e repouso. Bom, e aqui a gente pode também falar, Gil, da questão do ônibus, né? A gente está dentro do ônibus, sentado, e a pessoa joga uma maçã para cima. A pessoa que está dentro do ônibus, ele vai ver a maçã subir e descer, desde que o ônibus esteja com velocidade constante, não esteja fazendo uma curva nem acelerando. Então, ele joga uma maçã, ela sobe, desce e cai no mesmo lugar que ele soltou. Mas uma pessoa que está do lado de fora, num ponto de ônibus, ele vai ver a trajetória da maçã.
Nesta experiência, usaremos um carrinho com um lançador vertical, uma esfera de aço e um túnel feito de placas. Dentro do tubo acoplado no carrinho, existe uma mola que pode ser comprimida e presa por meio de um pino de plástico. Ao puxarmos o pino usando uma corda, a mola é solta e a esfera pode ser lançada verticalmente. Fazendo este procedimento com o carrinho parado, pode-se observar que a esfera executa um movimento na vertical, ou seja, sobe e desce na mesma direção. Entretanto, quando o carrinho é posto em movimento uniforme, sem aceleração, a esfera executa um movimento parabólico quando visto de um referencial parado com relação ao carrinho. Em movimento, a esfera é lançada para cima e cai no mesmo ponto em que saiu. Isto ocorre pois a esfera está em movimento solidário com o carrinho e tem a mesma velocidade horizontal. Dessa forma, mesmo que ela seja lançada para cima, continua com a mesma velocidade horizontal do carrinho e por isso cai na mesma posição em que saiu. O mesmo ocorre quando jogamos uma maçã para cima dentro de um ônibus ou de um avião em movimento uniforme, sem aceleração. Ela sobe e desce na mesma direção da mão que a lançou. Portanto, para um observador em movimento solidário com a maçã, a trajetória é uma reta vertical, enquanto que para um observador externo, parado com relação ao ônibus ou avião, a trajetória será uma parábola, ou seja, um movimento acelerado na vertical, de sobe e desce, juntamente com um movimento uniforme na horizontal.